a nossa própria sorte, ou azar. Sozinho só pode ser azar, né? Dia que o programa de televisão mais assistido da TV brasileira, quem sabe qual é? Jornal Nacional. Está aparecendo o Balanço Geral. Está aparecendo Cidade em Alerta. Ou para os mais antigos, está aparecendo Linha Direta. Porque a gente só vê violência e violência e mais violência. Pelo menos é o que tem sido mostrado todos os dias em diversos programas de televisão. A tônica é: o mal parece que está vencendo o bem. O certo parece ser fazer o errado. E a justiça está perdida. Como sobreviver em dias tão difíceis? Como evitar a contaminação com tanta sujeira e podridão? Como devemos nos comportar em meio às propinas, os convites para a prática do mal e para nos corrompermos? Hoje, nós vamos tentar responder essas perguntas vendo um personagem bíblico do Velho Testamento e a sua luta para ser íntegro em meio à sujeira, para ser ético no meio da desonestidade e para ser reto no meio da injustiça. Este personagem é Abacuque. Este homem observou o seu tempo e colocou as suas reclamações diante de Deus em oração. Ele venceu, e desde já você já pode gravar isso na sua mente. Abacuque venceu por meio da oração, da meditação e da paciência. Eu queria projetar, eu vou projetar, projeta para mim, já. Primeiro slide aí. Tem uma imagem para que vocês vejam. Isso. Não parece, mas... Estão conseguindo ver a imagem aí de trás, gente? Consegue ver? Está nítida aí atrás? Tá? Amém. Obrigado, Juninho. Essa é a imagem de um porta-aviões. Porta-aviões é um navio onde os aviões aterrissam e decolam. E o incrível nesse porta-aviões, o mais inacreditável, é que tentaram, na Segunda Guerra Mundial, fazer um porta-aviões de gelo, a partir do gelo dos icebergs. Por quê? Os aliados, né, Estados Unidos e os demais países, estavam tomando uma peia dos alemães por causa dos submarinos e não conseguiam se defender dos submarinos. Eles descobriram que o gelo dos icebergs resiste até a torpedos. E tentaram criar um navio porta-aviões a partir do gelo, porque todos os seus demais navios estavam sendo derrubados e afundados, e tentaram fazer esse porta-aviões. Esse projeto foi feito por um britânico e tentou construí-lo no Canadá, porque era um país bastante frio. E olha a engenhosidade da mente humana. Eles colocavam serragem em meio ao gelo socado, pó de madeira, para que o navio ficasse resistente, para que o gelo demorasse mais a derreter. Mas eles não chegaram até o final com esse projeto, que não foi necessário. Eles conseguiram, por outras formas, se defender dos submarinos alemães. E a guerra acabou chegando ao final e esse projeto naufragou. Sabe qual é o nome que foi dado a esse projeto, querido? Abacuque. O nome de um profeta do Velho Testamento. Por quê? Segundo o que a história diz, o nome desse porta-aviões seria Abacuque, porque no livro de Abacuque há um texto, Abacuque 1:5, onde Deus diz: vou fazer uma coisa tão inacreditável que você, quando ver, você vai ficar pasmo. E o homem continua tentando fazer coisas inacreditáveis e imitar a Deus. E isso aí foi uma tentativa de imitar a Deus para chegar a esse ponto, de se assemelhar a Deus. Mas é interessante que esse projeto naufragou, afundou, mas o projeto de Abacuque ele continua vivo até hoje para nós. Amém, queridos? O projeto de Abacuque, de uma vida com Deus, permanece vivo para nós até hoje. E é nisso que nós vamos focar. Nisso que nós vamos buscar, é isso que nós vamos buscar entender hoje. E eu queria que você pegasse logo o seu esboço, logo de início. Nós vamos com duas palavras.
O livro de Abacuque ele se divide em 3 orações. Na primeira oração, cadê? Coloca aí o slide. Abacuque orou e falou: pecado. E Deus respondeu: juízo. Complete seu esboço, querido, com essas 2 palavras. Pecado e juízo. Isso é uma síntese. Essa palavra pecado, essa palavra juízo, é um resumo daquilo que foi a oração de Abacuque. E Abacuque faz a sua oração dizendo: ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes eu vou ter de gritar socorro, assassinato, polícia, até que venhas me socorrer? Por que me forças a olhar para o mal e encarar os problemas todos os dias? A anarquia e a violência correm soltas. Há discussões e brigas em todo lugar. A lei e a ordem viraram pó. A justiça virou piada. Os maus paralisaram os que levam uma vida correta e viraram a justiça de ponta cabeça. Queridos, Abacuque tinha um problema. E o problema dele era: por que Deus permite que as práticas perversas continuem no meio do seu povo? Quando Abacuque identifica o pecado, ele não está olhando para outras nações, ele está olhando para o seu povo. Era como se um profeta chegasse aqui hoje, diante da igreja, e falasse: Deus, essa igreja está cheia de pecados, cheia de problemas, cheia de disse-me-diz, cheia de discussões, e eu coloco isso diante de ti e tu não faz nada. Abacuque estava falando para o seu povo, não era para outro povo, não era para uma outra nação. E quando Abacuque coloca isso para Deus, a pergunta que salta logo aos olhos é: por que parece que Deus não toma nenhuma providência? Por que Deus não está fazendo nada? Por que isso está acontecendo e parece que Deus está calado? Eu tenho orado, eu tenho falado, eu tenho clamado. Há quanto tempo eu tenho feito isso? Diz Abacuque. E parece que Deus não está nem aí para mim. O profeta está em crise porque Deus permite que ele veja o pecado do seu povo e tenha de encarar este pecado. Deus deu a ele essa sensibilidade ao pecado, mas ele está cansado de clamar e Deus não responder. Ele pede ajuda e socorro, mas Deus não responde. Ele se sente sozinho nesta luta, todos os dias. A solidão é um sentimento que mata e paralisa. Por isso que lá no início do texto, parece que o mal paralisa o bem. O mal tem uma capacidade de fazer com que nós paremos, porque a gente olha para tudo, está tudo errado, está tudo quebrado, está tudo corrompido. Eu falei: não vou me corromper também. Vou parar de fazer o bem, vou fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E ele estava cansado disso. Abacuque estava cansado. E se sentiu sozinho por isso. E às vezes nós passamos por situações que parece que nós estamos falando com as paredes. Quantas vezes nós corrigimos pessoas, tentamos falar para as pessoas a realidade, falar para as pessoas a verdade, falar que as pessoas compreendam, se avaliem, façam uma avaliação, façam uma reflexão, e as pessoas não estão nem aí. Parece que nós estamos falando com as paredes. E a gente entra, às vezes, numa crise que ninguém me ouve, ninguém me entende, não sou compreendido, parece que nem Deus quer assunto comigo. Talvez você esteja passando por um momento no qual as pessoas não dão a mínima para o que você fala, não dão nenhuma atenção para o que você está falando. Quando você aponta um erro, recebe logo uma burdoada de volta. Quem é você para apontar o meu erro? Quem é você para me dizer que eu estou em pecado? Quem é você? Perfeito? Só Jesus. Você também é pecador. E por causa dessa arrogância, nós passamos a viver como quem mora na Ilha da Fantasia. Um maravilhoso mundo de Bob. Está todo mundo bem, está todo mundo bonito, está tudo muito bom, e está tudo muito legal. E isso aí não tem nada a ver, isso não é pecado. E passamos a viver um estado de coisa chamado, que a Bíblia chama de hipocrisia. Hipocrisia, além de uma falha de caráter, é um estado de relacionamentos, onde vale a máxima: eu não confronto você e não discordo de você. E assim nós vamos viver muito bem. O maravilhoso do mundo de Bob está estabelecido. Está todo mundo bem, está todo mundo certo, está todo mundo direitinho. Mas Mateus 18,15 diz o seguinte: se um irmão pecar ou pecar contra você, vai e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua falta. Se ele ouvir e confessar, você ganhou de volta esse irmão. Mas se não ouvir, aí dá bronca. Tem de chamar testemunhas, tem de chamar pessoas para
para confirmar se aquilo que foi falado é verdade ou não, tem que levar aos pastores, e se chegar o último, esse processo é tão longo que pode chegar até a exclusão da pessoa da igreja. Nós não excluímos ninguém do reino de Deus, é a própria pessoa que se exclui com a atitude dela de não querer ouvir a correção. Nós não excluímos ninguém, é a própria pessoa que se exclui. Então, quando Mateus 18 diz que se teu irmão pecar, você tem de ir a ele, se ele pecar contra você, você tem de ir a ele, confrontá-lo com a verdade, nós passamos a entender que a igreja não pode ser um maravilhoso mundo de Bob. Ou você chega e tem coragem de chegar para o seu irmão, a ele, como diz a palavra, em particular, e fala para ele, meu irmão, você está errado por isso, por isso, por isso, a Bíblia diz isso, 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 e você tem que se consertar com Deus por causa disso, disso e disso. E quando nós não tomamos essa atitude, o que acontece é que a pessoa que está errada permanece no seu erro. E aí é uma cobrança de Deus. Porque nós precisamos decidir diariamente se nós queremos viver na hipocrisia ou em processo sério de transformação e santidade. Para termos relacionamentos saudáveis com Deus e com as pessoas, nós precisamos estar prontos para confrontar o pecado. E o profeta Abacuque, que parecia falar sozinho, recebeu sua resposta ao confrontar o pecado do povo e colocá-lo diante de Deus. Deus respondeu a ele e disse, juízo. O resumo do que Deus respondeu, o resumo do que Deus colocou para Abacuque é juízo. E Deus coloca em Abacuque, no capítulo 1, de versos 5 a 6. Deus diz, olhem em volta, vejam as nações pagãs, observem com atenção e preparem-se para um choque. Algo está por acontecer e vocês terão dificuldade de acreditar. Convoquei os babilônios para castigar vocês. Sim, os babilônios, cruéis e ferozes. Às vezes você pensa que Deus está calado. Como as pessoas não te dão atenção, aí nós achamos que nem Deus nos dá atenção. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão inclinados para ouvir. E essa inclinação os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir. E essa inclinação não é simplesmente que Deus está fazendo assim para, hein? Fala mais alto. Não é isso. Essa inclinação dos ouvidos do Senhor não é uma questão física, mas é uma disposição do coração de Deus para prestar atenção ao que você fala. Então, toda vez que você conversa com Deus, toda vez que você fala com Deus, Deus está te ouvindo, querido. Porque a palavra de Deus diz que Deus está com os ouvidos inclinados à tua oração. A questão é que muitas pessoas não querem orar, não querem colocar suas questões diante de Deus, não querem colocar o que está vendo diante de Deus, não querem colocar situações difíceis diante de Deus. E se você não ora, como é que Deus vai ouvir, querido? Ah, Deus respondeu a minha oração. Que oração? Tu não respondeu? Tu nem fez oração? Como é que Deus vai responder? Então você precisa entender que há essa disposição de Deus para te ouvir, para inclinar os ouvidos para você, para prestar atenção no que você fala, ao contrário de muitas pessoas que não te dão ouvidos. Deus está sempre disposto a te ouvir. Acontece que Deus é soberano para responder como Ele quer e quando Ele quer. Aí entra uma grande questão. E Abacuque falou assim para Deus, né? Até quando, Senhor, tu não me escutarás? Porque Abacuque queria uma resposta de imediato. E essa resposta demorou. E você lendo o livro de Abacuque, você vai compreender que ele estava ali numa conversa, numa reflexão, numa meditação, buscando a resposta em Deus. Mas ele disse isso, até quando tu não me escutarás? E às vezes nós temos a falsa impressão de que Deus não está nos ouvindo. E então não prestamos atenção na resposta de Deus, porque achamos que ela não vem mais. Aí nós desistimos de orar. Por isso, Deus precisa algumas vezes agir sobrenaturalmente, porque não estamos naturalmente em conexão com Ele. E vocês se lembram quando o pastor pregou aqui e falou sobre megafone de Deus? Que às vezes nós estamos tão distantes de Deus, tão longe, com os ouvidos tão tapados, que Deus precisa colocar um megafone. E o que é o megafone de Deus? É o juízo. Quando Deus vem sobre nós, com o seu juízo, com o seu sobrenatural, para que você comece a compreender as coisas que naturalmente Ele está te falando. Para que naturalmente você tire os tampões dos ouvidos e comece a ouvir a voz de Deus.
Eu queria testemunhar para vocês uma resposta sobrenatural de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Nós éramos novos, tínhamos pouco tempo de casado, e haviam 2 crianças que estavam com problemas familiares, que eram muito próximas de mim, e que eu senti o desejo do meu coração de adotar essas crianças. Eram 2 meninos. Eu não tinha Ana Luísa ainda, minha filha Ana Luísa. E como aquelas crianças passavam muita necessidade, eu estava sempre ajudando, eu falei assim, poxa, por que a família é destruída, por que eu não pego logo essas crianças para adotar? A mãe está quase dando mesmo essas crianças. E eu comecei uma briga grande com Michele dentro da minha casa, porque eu queria e Michele não queria. Naquele momento. Ela achava que nós tínhamos que ter nossos filhos, aquelas várias desculpas que a mulher dá, né? Nós vamos ter o nosso, depois a gente pensa em adotar um outro e tal. Aí esse projeto voltou, né? Agora está voltando aí. Esse projeto de adotar uma criança. Mas naquela época, eu queria adotar aqueles 2 meninos. E, queridos, pense no seu coração. Se tem 2 crianças que estão passando necessidade e você tem condições de adotar, isso é certo ou errado diante de Deus? É correto, você vai estar trazendo as crianças que estão passando por necessidade para você criar e cuidar. Pense em outra coisa. Se você tem condições de educar essas crianças e tem tudo pronto para você trazer aquelas crianças para a sua casa e levar elas para a sua casa, e só tem uma coisa que era contrária no meu caso, que era a minha esposa que era contra. Isso começou uma briga entre mim e ela, logo no início do casamento. E aconteceu uma situação comigo, porque eu, muito turrão, né? Teimoso, cabeça dura. O que Deus fez? Mandou uma pessoa que não me conhecia, que não conhecia a minha esposa, e no dia anterior nós tínhamos conversado sobre essa situação, e tínhamos discutido sobre essa situação. Deus mandou uma pessoa, e que essa pessoa chegou assim, aquelas 2 crianças que você quer adotar, que são os seus sobrinhos, você não vai adotar, porque Deus está preparando a sua, e ela não vai vir agora. Isso não é para você fazer. E começou a falar de coisas que eu e Michele tínhamos conversado na madrugada naquele dia. E isso foi o quê? Foi o sobrenatural de Deus, mandando uma pessoa, clamando, bradando lá do céu para que eu pudesse ouvir, destapar os meus ouvidos, porque eu queria fazer uma coisa que aos meus olhos e diante da palavra era correto. Eu compreendi uma coisa nessa situação, que não é porque é certo e porque está dando certo que Deus está aprovando, querido. Não é porque é certo ou porque está dando certo que Deus está aprovando. O que Deus aprova está ligado ao cumprimento do plano dele para a tua vida. E não era plano dele que eu adotasse aquelas crianças. O plano de Deus para a tua vida é o que ele aprova. As demais coisas que você faz podem até dar certo. Pode até estar certas, não há pecado nenhum nisso. Mas se não for plano de Deus para a sua vida, só vai trazer frustração e dor. E você vai se desviar daquilo que é o plano de Deus. E vai perder as melhores bênçãos e promessas de Deus que estão preparadas para você. Por quê? Porque você quer fazer do jeito que você quer. E sabe o que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos? Eu estava lá precisando de um renovo, eu peguei o telefone e essa pessoa que trouxe a revelação se tornou nossa amiga. Eu peguei o telefone e liguei para ela. E comecei a conversar com ela, falar de outras coisas, começamos a conversar ali. E assim eu terminei de conversar, o telefone, meu zap entrou, né? Entrou a mensagem no meu zap, eu olhei, e era uma dessas crianças que eu queria adotar, que eram meus sobrinhos. E ele mandou um WhatsApp falando, tio, estou com um problema aqui. O que foi, meu filho? Eu montei um grupo de oração e louvor na escola, estou ganhando pessoas para Jesus, mas tem gente que não quer deixar que eu faça esse trabalho na escola. Aí há pouco tempo, senhor, queridos, aconteceu isso. Falei, Deus, eu falei com a pessoa que me trouxe a revelação, com a minha irmã Edith. Logo depois veio o WhatsApp do meu sobrinho. Hoje ele tem 17 para 18 anos e Deus cuidou, Deus tratou, Deus levou ele para uma família que foi morar com a avó os levou para a igreja, eles se converteram a Jesus e está evangelizando e ganhando vidas para Jesus. Não era propósito de Deus que eu adotasse aquelas crianças, porque Deus já tinha um cuidado com eles pronto para eles. Tanto ele quanto o irmão é músico na igreja também. E agora os 2 que são cristãos, são crentes em Cristo Jesus, estão evangelizando o meu irmão, que é pai deles. Olha, o plano de Deus completamente diferente do meu, queridos.
Totalmente diferente. O meu plano talvez fosse certo, ou estivesse muito certo aos olhos do Senhor, mas não era o plano de Deus para a minha vida. Então, cuidado. Nem sempre está dando certo, é porque está dando certo, ou porque você está fazendo certo, é o plano de Deus para você. Muito cuidado que nós nos frustramos diante disso. Pessoas que vão buscar cursos nas suas faculdades, já quero fazer esse curso. Esse aqui, eu quero esse aqui porque esse aqui dá mais dinheiro. Cuidado com a motivação do seu coração, querido. Que você pode estar escolhendo o curso errado para você fazer. Não é esse o plano de Deus para você. Talvez você esteja decidindo mudar de casa, comprar um carro novo, trocar de casa, trocar de carro, e Deus fala assim, fica quietinho no seu canto aí, meu filho. Isso não é para você fazer agora. Espere pela minha resposta. E isso foi o que Abacuque começou a compreender nas suas orações com Deus. Que a vida dele, o plano para a vida dele, estava ligado ao cumprimento do plano do Senhor para a vida dele. Então, querido, entenda como Abacuque diz uma vez por todas, pare de ficar dando tiro para um lado e para o outro, atirando tudo quanto é lugar, e preste atenção nos sinais de Deus. Pare de ficar tentando fazer alguma coisa aqui e ali para ver se vai dar certo. Coloque o foco em ouvir o Senhor. Amém ou não, igreja? Coloque o seu foco em ouvir o Senhor. Quando a resposta que vem de Deus é juízo e conserto, isso amarga a nossa vida. Algumas pessoas atribuem esse castigo a Satanás. Mas Satanás não pode nos corrigir, ele não tem poder para nos corrigir. A nossa correção vem do Senhor. E é isso que a Bíblia diz. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, cuidadoso e arrependa-se do seu pecado. Está lá em Apocalipse 3:20. Quem te repreende, quem te castiga é o Senhor. Por quê? Porque Ele te ama. Repreensão, castigo, juízo, disciplina do Senhor vem sobre nós, por quê? Porque o Senhor nos ama. E nós precisamos estar dispostos a entender, quando nós estamos passando por uma situação amarga da vida, se nós estamos errando em algum lugar. Aí vem a reflexão, a meditação, a oração, a buscar em Deus o que está acontecendo, para que eu possa me corrigir e consertar diante de Deus. O juízo pode vir de onde menos se espera. O juízo pode vir de um assalto. Eu me converti lá em 1991, foi um assalto, queridos. Durante 4 anos eu ouvi o evangelho. No dia que eu fui assaltado, eu falei, vou correr para Jesus rapidinho. Eu vi a morte na minha frente, eu vou correr para Jesus. 4 anos ouvindo o evangelho, indo para retiro da igreja, não queria saber de compromisso. Aí o dia que eu saí do Rock in Rio, na madrugada, e que o cara botou a arma na minha cara, me ameaçou de me matar, aí sim ali eu vi a face de Deus. Porque eu vi a morte pertinho da minha casa. E às vezes a gente passa por situações em que parece que a vida não tem valor nenhum. Às vezes o juízo vem de um negócio que não deu certo. Às vezes o juízo vem de um prejuízo financeiro. Às vezes o juízo vem de um funcionário ou um filho rebelde, ou de um patrão ou pai arrogante. Às vezes o juízo vem de situações complicadas que vêm para tratar a nossa alma. Mas o objetivo de Deus é que você reconheça o seu pecado, clame por misericórdia, busque o perdão para se reaproximar dele. O juízo pode não parecer, mas ele é uma atitude de amor. O castigo pode não parecer, mas ele é uma atitude de amor. A disciplina pode não parecer, mas ela é uma atitude de amor de Deus com a minha vida e para com a sua vida, queridos. Não seja rebelde com a disciplina. Não se rebele contra a disciplina de Deus. Quando você sentir que está passando por situações difíceis, por dificuldades, fique quietinho, deixa Deus trabalhar na tua vida. Procure compreender o que é que Deus quer. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo num mundo em que está tudo certo, tudo é relativo, está tudo muito bom. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, nós vimos há pouco tempo, que se teu irmão tiver algum erro, o que você faz? Confronta teu irmão. Ajuda ele a consertar o erro. Vai orar junto com ele. Vai clamar junto com ele. Vai visitá-lo. Vai passar um tempo para conversar com ele. Vai andar junto com ele. Discipulado é discípulo ao lado. Anda com teu discípulo, querido. Para que ele comece a ver na tua vida a mudança que foi feita por Deus e comece a desejar essa mudança também. Nós estamos criando um mundo em que as pessoas têm medo de levar as outras a um concerto. Tem medo.
Pais não confrontam filhos, patrões não confrontam empregados, líderes não confrontam liderados, o próprio ser humano não reflete e não confronta a si mesmo. Por medo, por melindre. E vivemos num mundo de hipocrisia e falsidade. É isso que foi criado. Mas na igreja, levar alguém a um concerto com Deus é o que te faz mais parecido com Jesus, querido. Porque você está ajudando aquela pessoa a se consertar com Deus e se tornar mais parecida com Jesus. Isso é o processo de santidade. Aqui não pode haver melindres, como nós cantamos. Não tenho tempo para ressentimentos. Eu não posso perder tempo com ressentimentos. Se alguém tem alguma dificuldade, eu tenho de ir lá e falar com ele que ele está passando por dificuldade. Tem que confrontá-lo com o pecado. Tem que orar com ele para que venha a restauração sobre a vida dele. E se aquela pessoa que ouviu a correção, ela não pode ficar melindrada. Não pode ter ressentimento. Poxa, aquele irmão é um santarrão, veio para mim para me corrigir. Queridos, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, vai a teu irmão e ajuda ele a se consertar. Se ele te ouvir, o que aconteceu? Você ganhou um irmão. Então, quando eu estou errado e sou confrontado, cabe a mim reconhecer o meu erro e continuar caminhando em amor com quem me confrontou. Aí nós podemos cantar que não temos mais tempo para ressentimentos. Porque não foi Satanás que enviou aquela pessoa para te consertar. Mas Deus é que enviou aquele que vai te confrontar com o teu erro para que você cresça e volte a se relacionar com Deus. E aí nós vamos ter relacionamentos saudáveis entre nós e Deus. Não se engane, Deus não está desatento. Se você está vivendo em pecado, longe de Deus, sem compromisso com Cristo, mais cedo ou mais tarde o juízo vem sobre você. Aí se você só tem uma pessoa que pode te ajudar aqui na terra, um irmão crente em Cristo Jesus que vai te abraçar. E você só tem uma pessoa que vai te ajudar, pode te ajudar no céu. É o Espírito Santo de Deus que vai te confortar, te consolar e te guiar e orientar. Por isso que nós não podemos viver na hipocrisia. Se você tiver que falar alguma coisa para o seu irmão, faça como a Bíblia falou. Chama ele em particular e conserte as coisas. Para que a tua oração seja uma oração verdadeira. Para que você não viva na hipocrisia. Para que você não viva de disse-me-disse, de falsidade. Porque se você não se consertar diante de Deus, querido, mais cedo ou mais tarde, o juízo, o castigo, a disciplina, eles vêm sobre você. Aí só vai restar nós pedirmos misericórdia. E é isso que Abacuque faz. Abacuque toma uma atitude correta quando é confrontado com o seu pecado e o pecado do seu povo. Ele reconhece que está errado. Então Abacuque orou mostrando reconhecimento. E Deus respondeu com uma promessa. Complete o seu esboço, querido. Aí vem a segunda rodada de oração, conforme o livro de Abacuque. Abacuque disse assim, ó Senhor, meu Deus, meu santo, o Senhor é eterno. Será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? É claro que não. Ó Deus, nossa rocha, o Senhor resolveu dar poder aos caldeus para nos castigar e corrigir por causa dos nossos pecados. Nós somos perversos, mas eles são piores do que nós. Será que o Senhor não tolera o pecado de maneira alguma? Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devoram? O Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são mais justos do que eles? Essa foi a pergunta que Abacuque colocou diante de Deus. Apesar do profeta reconhecer, nesse texto você vê, reconhecer o seu erro, reconhecer que eles são perversos, reconhecer que eles são pecadores, ele coloca uma outra coisa onde ele se perde, que ele precisa compreender. Ele julga a si mesmo melhor do que os seus inimigos. Abacuque também está indignado com a forma do juízo de Deus. Ele não aceitou que uma nação pagã, pecadora, perversa, cruel, má, viesse como castigo sobre eles.
viesse para submetê-los, viesse para escravizá-los. Ele não gostou quando Deus fez isso. Ele ficou indignado e colocou isso diante de Deus. Ah, Deus, é assim o negócio? Os caras são mais pecadores do que nós e você manda eles para consertar o nosso pecado? Como é que é esse negócio? Aí nós vamos entender por que Deus falou lá. Vou fazer uma coisa que vocês não vão acreditar. A coisa estava tão feia, gente, que Deus teve que dar um grito com um megafone para que o povo pudesse entender. Mandou um povo pior do que eles para consertá-los. Então o castigo veio por meio de uma forma que ele não esperava. E ele questionou isso diante de Deus. E é interessante que quando ele vai questionar isso diante de Deus, ele fala, poxa, nós somos melhores do que eles. Aí tem uma coisa que nós precisamos entender. A astúcia e arrogância do ser humano é muito grande, a ponto dele se achar melhor do que o seu semelhante. Durante muito tempo nós vivemos uma igreja onde nós nos achávamos melhores do que os pecadores. E a palavra de Deus diz que Deus ama a todos os seres humanos, cristãos ou não cristãos, da mesma forma. Qual é a diferença? Que conosco eles têm um amor correspondido, porque nós temos um relacionamento com Ele. Com aqueles que estão distantes de Deus permanece somente um amor sobre eles, mas as pessoas não conseguem sentir esse amor de Deus, por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus. Mas na hora de amar, Deus ama a mim e ama o prostituta, o homossexual, o bandido, o traficante, o presidiário da mesma forma, porque o amor de Deus não tem medida, ele é incondicional para todos os seres humanos. Então, querido, infelizmente existem pessoas que medem o pecado de outras com uma trena, mas na hora de medir o próprio pecado, usa uma reguinha de escola. Existem pessoas que aplicam versículos da palavra de Deus na vida das outras, mas são incapazes de aplicar na própria vida. Lembra que o pastor pregou aqui? Tem gente que lê a palavra de Deus com o quê? Com a pá, né? Serve para o irmão, serve para você, serve para você. A palavra de Deus serve para todo mundo. Mas o correto seria nós lermos a palavra de Deus com o quê? Com uma enxada. É para mim e é para mim. Mas existem pessoas que só sabem jogar a palavra na vida do outro. Existem pessoas que têm sempre uma desculpa esfarrapada para o seu erro, para o seu pecado, para a sua falta de compromisso. Mas tem sempre um motivo indesculpável por causa do pecado dos outros. Quando você erra, quando alguém erra, é indesculpável. Mas quando eu erro, não, peraí, mas eu errei por isso. Eu errei porque isso aconteceu. Eu errei porque eu não pude vir. Eu errei porque o ônibus não passou. Eu errei para mim, para o meu erro tem várias desculpas, mas para o erro dos outros não tem desculpa, não tem perdão. E existem as pessoas que reconhecem o seu pecado, que aceitam a disciplina, que clamam pela misericórdia de Deus. Essas são os alvos da promessa de Deus. São essas que alcançam a promessa de Deus. A promessa para ser divulgada. A promessa vai se cumprir no tempo de Deus. E ainda que demore, querido, tenha paciência. Porque a promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir no tempo dEle. Tenha paciência, meu irmão. Essa foi uma das grandes atitudes de Abacuque. Ele teve paciência para esperar pelo mover de Deus. Em vez de ele ficar apontando para os outros, atirando para tudo quanto é lado, ele ficou quieto e foi ouvir a voz de Deus. E esperou pacientemente pelo Senhor. É isso que está dizendo ali. Deus está dizendo para ele, fica quietinho, Abacuque, que eu vou cumprir a minha promessa no meu tempo. Eu é que sei o tempo, eu é que sei a hora, eu é que sei o lugar, eu é que sei a forma. Eu é que sou Deus, não é você. E quando o assunto é pecado, ninguém é melhor do que o outro. Quando Abacuque espera pacientemente pela promessa, ele está olhando para o pecado do povo. Mas ele se incluiu também, falou assim, nós somos perversos. Ele se incluiu. Então ele disse assim, eu sou tão perverso quanto esse povo onde eu estou vendo pecado. Ninguém é melhor do que ninguém quando se trata de pecado, querido. Porque no dia do juízo final, eu não vou ser comparado com o irmão A ou o irmão B. No dia do juízo final, todos nós vamos ser comparados com Jesus. Aí quem é que está certo? Somente Ele. Por isso que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, estamos longe e distantes da glória de Deus e da presença dEle. E por isso todos nós nos mostramos carentes da graça redentora de Deus. Mas isto o profeta não entendeu.
E ele levantou uma outra questão para Deus. Ele disse: por que Deus vai usar uma nação impura para julgar a Judá? Para julgar ao meu povo. E tomou uma atitude que hoje em dia se perdeu. Apesar da pergunta, ele não ter entendido, o que ele fez quando ele não entendeu? Ele fez a pergunta para Deus: por que você vai colocar uma nação pior do que a minha, para julgar a minha? Ele fez isso e tomou uma atitude que hoje é uma das atitudes mais esperadas de um crente em Cristo Jesus. Da pessoa que tem uma vida de oração. A atitude de esperar. Abacuque disse assim: agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa. Esse registro da atitude paciente de Abacuque é referência para nós até hoje. Orar e esperar, essa é a grande questão. O ser humano se tornou tão imediatista que inventou o fast food. A gente prefere comer no McDonald's do que almoçar, porque lá é mais rápido. Quem conhece o centro da cidade do Rio de Janeiro sabe que o McDonald's fica assim, ó, lotado. E os restaurantes onde se serve comida estão bem mais vazios. Por quê? Viramos uma geração de fast food. Queremos tudo rápido, tudo de maneira imediata. E quando as coisas não acontecem na hora que nós queremos, nós começamos a reclamar de tudo e de todos. E até a tratar mal as pessoas que estão à nossa volta, porque ficamos irritados por ter de esperar. Quem espera pacientemente na fila de um banco? Tem um amigo meu que fala que a fila hoje está grande e grossa, porque os pessoal não estão nem um ao lado do outro, né? Já tem um atrás do outro, já estão um ao lado do outro, porque senão não passa da rua. Quem tem paciência de esperar a fila de um banco? Quem fica tranquilamente preso no engarrafamento? Poxa, estou aqui no meu ar-condicionado, geladinho, tranquilo, está tudo bem, esse engarrafamento está uma beleza. Quem fica? Quem é que espera pacientemente pelaquela operadora de telemarketing que liga para sua casa para te vender alguma coisa e você está lá na hora do jogo, ou da novela, ou do programa de televisão, ou está lendo a Bíblia, irmão, amém? Aí liga o telemarketing para te vender alguma coisa. Você quer esperar ela terminar de contar a história dela para te vender alguma coisa? Ninguém tem paciência, queridos. A gente não tem tempo a perder mais. Quem é que fica esperando? Quem é que está esperando pacientemente pela volta de Jesus? Eu estou, amém, igreja? Eu estou esperando, você não está não? Eu estou esperando pela volta de Jesus. Amém ou não, queridos? Agora a diferença é se você está esperando pacientemente ou não. Essa é a questão. Então você precisa compreender que a nossa vocação não é esperar. Nossa vocação é fazer. Nossa vocação é agir. Nossa vocação é ver o problema e tentar resolver. Mas a atitude do profeta, a atitude de esperar, e a atitude de mostrar paciência, permitiu que ele compreendesse a resposta de Deus. E a resposta de Deus, que veio como uma promessa, foi justiça. A minha justiça, como se diz no popular, ela tarda, mas não falha. Aí Deus disse para o profeta: anote isto, os homens perversos confiam em si mesmos, seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. A promessa de Deus para Abacuque foi: veja a minha justiça. A promessa de Deus para você é: espere pela minha justiça. Não tente revidar, não tente fazer o que você não foi chamado para fazer, não tente colocar a mão no lugar que você não foi chamado para colocar a mão. Ore a Deus, busque a Deus, espere a resposta de Deus e clame pela justiça de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz: justiça para o justo, confie em mim, tenha fé em mim e viverá. Justiça para o perverso, confiou em si mesmo, fracasso total. Deus estabelece, em Abacuque, no capítulo 2, o perfil do perverso. Querido, preste atenção que não vai ser projetado, mas eu vou ler aqui. O perfil do perverso, conforme está em Abacuque. E comece a pensar nas pessoas que você tem visto na televisão, nas notícias de roubo, de assassinato, de todo tipo de coisa que você tem visto aí de violência na televisão. Olha só. Perfil do perverso segundo Abacuque: egoísta, arrogante,
soberbo, ladrões, têm desejos maus, exploradores, enriquecem ilicitamente, são criminosos, violentos, são governantes que exploram o povo, são insubmissos. O que é um insubmisso? É aquele que faz o que bem entende. Eles servem às suas próprias leis. Ele tem as leis próprias, não servem as leis que estão estabelecidas, não servem para ele. Nós vimos há pouco tempo aí uma menina que foi condenada a pagar, uma agente de trânsito, que multou um juiz e que foi condenada a pagar 5 mil reais na justiça porque ela desacatou o juiz. E o juiz estava errado. E tinha bebido. Estava alcoolizado. Ia ser multado. E ela falou, não, eu sou juiz, você quem é? Um agente de trânsito. Vou botar uma ação sobre você, você vai pagar uma indenização para mim. E a menina não tem nem condições de pagar. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que foi colocada naquela posição para julgar de acordo com a lei, ela se fez lei, porque a lei não serve para ela. O nome disso é insubmissão. São agiotas gananciosos. O que são agiotas gananciosos, querido? Segundo Abacuque, é gente que quer lucrar se aproveitando do desespero de outros. Tem alguém desesperado para vender o carro para pagar uma dívida. Aí, quanto é que vale o carro? 20 mil. Ó, eu tenho 10 aqui, eu te dou 10, quer? Está desesperado mesmo? Já vai te ajudar. A Bíblia chama isso de quê? De agiota, de ganancioso. Esse é o perfil que Deus está dando do perverso. Beberrões. O que é beberrões, segundo a Bíblia? São pessoas que usam álcool como estimulante para a perversão. Queridos, não sei... Eu vivi esse tempo de beber muito. E a gente bebia para quê? Bebia para ficar doidão. Bebia para ficar bêbado. Bebia para ficar legal. E para fazer um montão de coisa que a gente não tem coragem de fazer quando está bom. Então, a bebida é utilizada para estimular a fazer a perversão. A bebida é utilizada para estimular um homem a ir para o cabaré. A bebida é estimulada para fazer a mulher sair para a rua procurar um homem na rua, para ter relação sexual. A bebida é utilizada para que pessoas fiquem deitadas na sarjeta, bebam até cair, tem a música para isso, que fiquem jogados na sarjeta. E tem muita gente que se entregou à bebida. E Deus está dizendo, esse é o perfil do perverso, beberrão, usam álcool para se perverter. E a última característica do perverso é o orgulhoso. O orgulho é uma característica difícil de corrigir, mas ela é fácil de identificar. Sabe como é que você vê se você é um orgulhoso ou não? Quando existe uma questão para ser decidida, você pensa em que resultado? São 2 resultados. Eu quero resolver a questão ou quero vencer a questão? Se você quer resolver a questão, você é uma pessoa que não é orgulhosa. Mas se você quer vencer a questão, você pensa que é mais importante você vencer e preservar a sua imagem do que resolver o problema. Esse é o perfil do perverso. O perverso, ele não quer. Olha o exemplo do juiz. Olha o orgulho do juiz. Eu sou o juiz. Você é quem? Eu não quero resolver essa questão. Eu quero vencer essa questão. Por isso eu vou te processar para ganhar mais 5 mil em cima de você. E processou a menina lá. Quantos de nós, às vezes, estamos agindo da mesma forma? Em vez de resolver as questões, chegar diante do irmão, chegar diante da sua família, diante do seu pai, diante da sua mãe, sentar, conversar, dialogar e chegar a um denominador comum, você não quer por quê? Porque o orgulho não deixa. O orgulho não deixa você se aproximar, porque você quer ser vencedor, quer estar por cima da carne seca, quer ser melhor, quer se mostrar melhor. Queridos, o orgulho é muito difícil você matar o orgulho. O orgulho só se mata com a humildade. E a humildade você só encontra quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo e se coloca diante dele todos os dias, dizendo, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo, eu sou pó, eu não sou nada. Eu não sou nada, Cristo é tudo em mim. É assim que se mata o orgulho. E nós vemos muitos crentes orgulhosos dentro da igreja. Não querem se submeter. Não querem se submeter à disciplina. Não querem fazer a forma do jeito que tem que ser feita, querem inventar maneiras novas de fazer a mesma coisa. Não é que você não possa usar a sua criatividade, mas tem coisas que já estão estabelecidas, é só você fazer. Faça do jeito que está sendo feita. Eu vim para uma igreja, e aqui tem uma forma da igreja andar. Eu vou caminhar da forma que a igreja anda. Eu não vou inventar a roda, não vou trazer novidades para cá. Fazer a coisa de maneira diferente, por quê? Não, porque lá onde eu estava é melhor.
Lá onde eu estava era melhor assim. Não é. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, querido. E se Deus trouxe você para cá, é porque é para você andar como essa igreja anda. E essa igreja anda como? Culto de celebração domingo à noite, escola bíblica domingo de manhã e reunião dos PGs durante a semana. É só isso. Não invente a roda. Faça parte de um PG. Procure um PG para você servir. Procure um pequeno grupo para você servir. Tem um montão no seu esboço aí, tem vários nomes aí. Tem vários espalhados em vários bairros de Parnamirim. Venha para os cultos de celebração, participe, se envolva, para que você não seja tratado como orgulhoso, como arrogante. Porque aqui você vai ver quem são os seus irmãos, aqui você vai viver na comunhão dos seus irmãos, aqui você vai ter irmãos que vão te abraçar, vão cuidar de você, vão te levar a uma restauração, vão te levar a se aproximar mais do Senhor. Ande conforme a sua igreja anda, querido. E tem os idólatras. O perfil do perverso, idólatra. Depois do orgulhoso, idólatra. Quem são os idólatras de hoje? Quando Abacuque cita os ídolos, ele fala dos ídolos de madeira. Na verdade, é Deus que está falando, não é Abacuque. Ídolos de madeira, ídolos de pedra, ídolos pintados, ídolos de tudo quanto é forma, que são surdos e mudos e não podem falar nada e não podem levar a lugar nenhum. Mas quais são os ídolos modernos, querido? O iPhone é um ídolo moderno? O iPad é um ídolo moderno? O tablet é o ídolo moderno? O Facebook, pensa aí, querido. Não estou te dizendo que é não. Você que vai confrontar a sua vida com isso aí. O Facebook é o ídolo moderno? O Zap Zap é o ídolo moderno? Quantas piadas nós já vimos de Zap Zap aí, né? Daquela pessoa orando, né? Senhor, tira a minha filha do Zap Zap. Ela vai para o banheiro, é Zap Zap. Ela vai fazer um ovo, é o Zap Zap. Ela vai para não sei aonde, é o Zap Zap. Ela vai dormir, é o Zap Zap. Ela acorda com o Zap Zap. É o ídolo moderno, querido. Se prostrou diante do Zap Zap. Aquilo ali é mais importante do que você fazer outras coisas, que você poderia estar com Deus, buscando a Deus, orando, ou se relacionando com outras pessoas, e você está perdendo seu tempo aonde? No Zap Zap. A gente ri, parece engraçado, né? Mas Deus chama isso de idolatria. Quando você coloca alguma coisa no lugar e coloca aquilo ali como seu objeto de culto. O nome disso é idolatria. Você está perdendo seu tempo com uma coisa que você não deveria perder. E detalhes, eu estou rindo, mas com... Gente, eu já vi gente no Zap Zap dentro da igreja na hora do culto. Tem misericórdia, Senhor. Queime esse Zap Zap, Senhor. Tem misericórdia. Porque é difícil, querido. O nome disso é idolatria, isso é muito sério. Deus está falando que esse é o perfil do perverso, da pessoa perversa, que não tem relacionamento com Deus. Cuidado com os seus ídolos. Cuidado. Eu me recordo, essa semana minha esposa me falou, minha filha me falou pelo telefone. Estou fazendo um curso em São Paulo e minha filha falou pelo telefone assim. Não, foi Michele que me falou. Eu estou proibida de entrar de pegar o telefone. Por quê? Porque a Ana Luísa falou que eu não dou mais atenção para ela, só dou atenção para o telefone. Vocês pensam que as crianças não percebem, queridos? As crianças percebem. Porque elas querem a tua atenção tanto quanto o telefone que você tem. Tanto quanto o Facebook, o Zap Zap, você precisa dar atenção para os seus filhos. Então, cuidado com o tempo que você está perdendo dentro de casa. Porque isso aconteceu na minha casa. E a minha esposa disse isso para mim. Então, muito cuidado. Porque você pode estar se submetendo aos ídolos modernos. E isso faz parte do perfil do perverso. Mas existe o perfil do justo também. E o perfil do justo ele não está declarado por Abacuque no seu livro. Então eu tive que ir mais à frente, no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 3, de 20 a 26. Apesar de não estar declarado, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, mas é o perfil do justo. Quem é que Deus considera como justo? Por que Deus faz essa distinção? No livro de Abacuque chama de perversos. Perversos e justos. Quem são os justos hoje? Quem são os justos de acordo com o Novo Testamento? Quem são os justos de acordo com Romanos, o que Paulo escreve aos Romanos? Paulo diz assim, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei só serve para mostrar o pecado, trazer o pecado à tona. E ninguém é justificado pela lei. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham
a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo por todos que creem. A justiça que provém de Deus é a justiça mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Você é declarado justificado quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se torna um discípulo de Jesus. Quem é que você quer ser? Você quer ser um perverso ou quer ser um justo justificado por Cristo Jesus? É isso que esse texto está dizendo. Não há distinção. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu a Jesus como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, Deus levou Jesus a morrer na cruz pelos nossos pecados para satisfazer a justiça dele. E hoje, quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados. E quando Deus olha para nós, ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê Jesus na frente da gente. Porque foi ele que preparou esse plano para nós. E é isso que esse texto diz. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é o justificado, querido? Quem é o justo? É aquele que tem fé em Jesus. Então o perfil do justo é o perfil de Jesus. O que aconteceu na história de Israel? Deus foi manifestando a sua justiça aos poucos, paulatinamente, ao longo da história de Israel. Como é que Deus fez isso? Deus mandou os egípcios para escravizar Israel. Depois Deus mandou os assírios para escravizar Israel. Depois Deus mandou os babilônios para escravizar Israel. Depois Deus mandou os romanos para escravizar Israel. Até que Deus decide falar, agora eu vou lá. Deus decidiu, agora eu que vou lá. Agora eu vou tomar a forma de homem e mostrar a Israel a lógica da minha justiça. Como é que funciona a minha justiça. E é isso que a gente lê em Romanos. O perfil do justo é o perfil de Jesus. E se você quiser se tornar justificado, você precisa tomar a decisão de ser um discípulo de Jesus e, após isto, decidir todos os dias ser cada vez mais semelhante a Jesus. É a decisão de ser discípulo e a decisão diária de se tornar semelhante a Ele. Porque a vida não para na decisão. Você precisa continuar caminhando com Jesus. Você não pode ser semelhante sem ser discípulo. Ou seja, vou fazer coisas boas e legais, tudo direitinho, não vou fazer mal a ninguém, mas não quero compromisso com Cristo. Isso é uma mentira, isso não existe. Se você quer ser justificado, você precisa se tornar discípulo. E discípulo é aquele que segue o mestre, aquele que tomou a decisão e assumiu um compromisso com o mestre. Então você não pode ser semelhante a Jesus sem ser discípulo. E também, você não pode ser discípulo sem lutar diariamente para ser semelhante a Jesus. Ou seja, o discípulo, eu sou discípulo, mas não quero mudar não. Tá bom do jeito que tá, vou ficar assim mesmo. Quero saber desse negócio de transformação, de conserto, de cuidado. Não quero nada saber disso, não. Sou de Jesus, estou salvo e tá bom. Como a gente costuma dizer aqui, né? Como é que é? SSS. Salvo, sentado e satisfeito. É outro erro, querido. Não tem como ser discípulo sem se tornar semelhante. E querer ser semelhante sem se tornar discípulo. Não tem como. Na sua resposta, o profeta, na sua resposta a Deus, você tem que tomar a decisão. Tem de haver uma decisão, como o profeta colocou. Ou eu quero ser discípulo e seguir a Jesus todos os dias, ou não tem. É melhor você não tomar. Porque você vai estar se enganando a você mesmo. Pense nisso. Pense há quanto tempo você está aqui. Pense há quanto tempo você caminha com Cristo Jesus. Pense quanto Deus já transformou a tua vida. A minha, então... Quanta coisa que Deus já tirou. Tirou com amor e tirou com a dor também, meu irmão. Quanta coisa Deus já tirou. Pense na sua vida. Não tem como. Se você é discípulo de Jesus, lute diariamente para ser semelhante a Ele. Sabe o que Deus falou com o profeta? Quando o profeta teve dúvida em relação a isso, sobre se Deus estava no controle ou não, Deus falou assim para o profeta, ó, cala a boca. Cala a tua boca. É isso que está no texto. Ó. Mas o Senhor está no seu santo templo. Todos os habitantes da terra devem se calar diante dele. Sabe por quê? Deus considerou a pergunta do profeta muito abusada, muito ousada, muito ofensiva.
Por isso ele falou assim, ó, eu estou no controle, cala a tua boca que você está falando coisa demais. Está passando da conta. E há muitas pessoas hoje que continuam duvidando do poder de Deus, e da majestade de Deus, e da capacidade de fazer coisas assombrosas de Deus, e continuam se afastando da presença de Deus, ou querendo viver na presença de Deus de qualquer maneira. Sabe qual é a resposta de Deus para você, querido? Você que diz que não tem nada a ver, Deus está falando para você hoje, cala a tua boca, está falando bobagem. Vai orar, vem ter um relacionamento comigo, vem buscar, vem ler a palavra. Venha para um conserto comigo, que eu quero consertar um montão de coisa que está na tua vida que eu quero tirar. Cuidado, porque quando Abacuque entendeu os planos do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi pedir misericórdia a Deus. E talvez o que esteja faltando na tua vida para Deus desatar os nós, as promessas começarem a se cumprir, seja você reconhecer que é pecador, reconhecer que está errado e pedir a Deus misericórdia. Abacuque, ele vai orar novamente, a terceira vez que ele vai orar. Está registrado no livro a terceira, né? Ele clama por vivificação, por restauração. Na terceira oração, Abacuque ora e diz assim, ó, restauração, Senhor. E Deus respondeu a ele com uma visão. E o texto diz assim, ó, na terceira oração de Abacuque, Senhor, ouvi falar da tua palavra, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O que falta para muitos de nós hoje é fazer como Abacuque fez, querido. Reconheceu que era pecador. Viu o pecado, viu que estava no meio de um povo pecador. Reconheceu que era pecador. Se colocou diante de Deus e pediu misericórdia a Deus. E pediu restauração a Deus para que o relacionamento dele com Deus fosse estreitado novamente. E que muitas das vezes falta para nós é isso. Nós andamos de uma forma, muitas pessoas hoje andam de uma forma muito longe de Deus e dizendo que são crentes. Dizendo que são crentes em Cristo Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou crente de Cristo Jesus. Toda hora aparece o crente 007. Um agente secreto estava escondido. Ih, rapaz, aquele lá era crente, nem sabia. Porque o viver dele é tão esquisito, é tão diferente daquilo que o Evangelho diz, que ninguém identifica um crente naquela pessoa. O falar, o linguajar, o agir, o pensar é tão diferente daquilo que o Evangelho diz, que ninguém vê naquela pessoa que é um crente em Cristo Jesus. E quando o povo estava agindo assim, Abacuque clamou, entendeu o que Deus estava dizendo e falou assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu preciso consertar o meu falar, eu preciso consertar o meu pensar, eu preciso consertar o meu agir, eu preciso de um conserto contigo, eu preciso de uma reforma geral, Senhor. Vivifica-nos, restauração. E quando Abacuque reconhece e fala isso para Deus, Deus dá a Abacuque uma visão. E está nesse texto que está embaixo ali. Ó. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. É só um trechinho daquilo que Abacuque viu de Deus, da visão que ele teve. Abacuque viu a santidade de Deus. E viu o quanto ele era sujo, impuro e perverso. E se achava porque estava no meio do povo escolhido. E quando ele vê a santidade de Deus, ele declara com um cântico, reconhecendo todo o seu erro, todas as suas falhas, e se coloca diante de Deus com um cântico. E é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E esse texto diz, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos.
Abacuque 3, 17 a 19. É assim que diz a palavra de Deus. É assim a oração de Abacuque, o cântico de Abacuque. Sabe o que Abacuque estava dizendo para Deus? Senhor, pode faltar recurso. Eu posso estar infrutífero. Pode não ter alimento para eu comer. Pode não ter nenhum tipo de recurso que eu possa, de onde eu possa tirar o meu sustento. Mesmo assim, eu vou me alegrar profundamente na tua salvação. Porque tu és meu soberano e a minha força vem de ti. Você que dá o caminho para os meus pés. Você que me habilita a andar em lugares onde eu não sei andar. E Abacuque vai colocando isso diante de Deus. E queridos, muitas das vezes a gente fica reclamando da nossa vida hoje, com tanto conforto, com tanta segurança, com tantos lugares para nós irmos, com tantas coisas boas que Deus tem colocado nas nossas vidas, e tem gente que continua reclamando da vida. Reclamando de situações ruins, reclamando do conserto de Deus, reclamando da disciplina de Deus, reclamando do castigo de Deus, reclamando do juízo de Deus. Pare de murmurar, meu irmão, e comece a exultar e se alegrar na salvação que você recebeu do Senhor. A nossa vida, ela vem, parece que vem em ciclos, né? Nós passamos por situações em que às vezes nós estamos bem com Deus, às vezes nós estamos desanimados, às vezes nós estamos cansados, às vezes nós não estamos nem a fim de orar, de ler a palavra, de ter um relacionamento, de estreitar um relacionamento com Deus. A nossa vida vem em ciclos. Eu queria trazer um gráfico para que você pudesse entender, já agora no final, caminhando para o final, para que você pudesse compreender, de certa forma, como é que é o ciclo da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Coloca aí o gráfico, querido. Preste atenção aqui, queridos. Por favor, preste atenção. Todos nós sabemos que tem gente que sabe, mas não acredita, né? Que a única forma do ser humano chegar até Deus é por meio de Jesus e da cruz de Cristo. Está simbolizada ali a cruz de Cristo. E na nossa vida cristã, nós passamos por situações assim, ó. Vou começar lá de cima do pecado. Quando a gente peca, a tendência é nós descermos e nos afastarmos de Deus. E nos aproximarmos mais de nós mesmos. Por quê? O pecado geralmente é um egoísmo que há dentro de nós. Estamos pensando somente em nós mesmos. Então, quando você peca, você se afasta de Deus e começa em direção a você mesmo. Aí Deus, na sua infinita misericórdia e amor, que é a correção de Deus em amor, Ele manda o juízo sobre nós. E quando vem o juízo, vem a correção, vem o castigo, vem a disciplina, Deus está fazendo isso com o objetivo de que nós reconheçamos que estamos pecando e estamos nos afastando dEle. Aí eu tenho reconhecimento ali embaixo. E quando nós reconhecemos, a atitude posterior ao reconhecimento de que é pecador é se arrepender dos pecados. E quando você começa a reconhecer que é pecador, aí isso você começa a voltar, começa a subir novamente e se aproximar de Deus. Aí você se arrepende dos seus pecados. Aí quando você começa a colocar esse arrependimento diante de Deus, Deus vem com o seu bálsamo, com a sua cura, com o seu conforto, com o seu consolo, com o seu amor, e faz ocorrer a restauração. E você está perto de Deus novamente. A grande questão é que você só pode fazer isso por meio de Cristo Jesus. Se Jesus não for o centro, você não consegue consertar e não consegue esse ciclo, você vai continuar rodando esse ciclo a vida toda. E o interessante nesse ciclo é que você comece a quebrar o juízo, sair do juízo e do reconhecimento direto para o arrependimento. Para você estreitar e diminuir o tamanho desse círculo e se aproximar mais rápido de Deus. Porque pecadores nós somos e nós vamos pecar. É inevitável que nós pequemos. Mas é muito importante que nós encontremos o lugar de arrependimento, como diz a palavra de Deus em Hebreus no capítulo 6. Porque quando isso ocorrer, nós estamos totalmente afastados da presença de Deus. Entenda isso. E comece a compreender que você pode evitar que o juízo de Deus venha sobre a sua vida a partir do momento que você reconhece que é pecador e se arrepende o mais rápido possível.
e você faz isso por meio de Cristo, se aproxima de Deus novamente. E estreite seu relacionamento com Deus. Quanto mais perto do pecado, mais para si mesmo, mais juízo e mais longe de Deus. Quanto mais perto do arrependimento, menos de si mesmo, mais restauração e mais perto de Deus. A única forma de você se afastar completamente do pecado é decidindo ser discípulo de Cristo e confiar diariamente no poder que Ele te dá para você vencer o pecado todos os dias. É a única forma. Quando o profeta entendeu isso e começou a clamar diante de Deus e orar e se colocar diante de Deus e reconhecer que era pecador e pedir perdão e buscar misericórdia, Deus renovou a fé, a esperança e a alegria dele na salvação, e é isso que ele fala no final do seu cântico. E é interessante que ele fala isso como cântico. É uma música. Lá no final disso ele diz assim, ó: ao mestre de música para os meus instrumentos de corda. Faça isso como cântico, por quê? Porque eu entendi a restauração do Senhor. O Senhor não vai nos destruir. O Senhor não quer acabar com a gente. O Senhor não quer nos matar. O Senhor está fazendo tudo isso para que nós nos aproximemos novamente dEle. E Abacuque falou isso, você pode completar no seu esboço aí, querido. Renovadas estão a minha fé, a minha esperança e a minha alegria na salvação. Porque eu entendi o processo de Deus na minha vida. Eu entendi a forma que Deus trabalha na minha vida. E agora eu quero fazer parte desse processo e eu quero saber cada dia mais como é que eu faço para me arrepender, para buscar restauração, para buscar renovação, para que a minha fé, para que a minha esperança, para que a minha alegria esteja pautada somente na salvação e não nas coisas desse mundo. Deus te corrige, querido, porque Ele te ama. E Deus te chama para um conserto porque Ele te ama. Então aí você já esteja guardando o seu esboço. Eu não sei se vocês perceberam. Eu tratei isso com a Yara. Eu falei, Yara, a Yara é a jovem que faz esse esboço que vocês estão, o esboço da mensagem que está na mão de vocês aí. Eu falei, não coloque tema da mensagem não. Eu queria que você colocasse o tema da sua mensagem hoje. O que essa mensagem falou para você hoje? Com uma palavra só. Coloque no seu esboço, lá em cima no seu esboço, no cantinho à direita, onde vem o título da mensagem, ou o tema da mensagem, tem um lugar para você colocar o tema. Geralmente vem ali. Hoje é você que vai colocar. Essa mensagem de hoje foi o que para você? Foi uma mensagem de conserto? Escreva lá em cima, conserto. Foi uma mensagem de restauração? Escreva lá em cima, restauração. Foi uma mensagem de vivificação? Coloca lá, vivificação. Você vai colocar, é livre, você pode colocar o que você quiser, querido. Não entendi nada, coloca lá, não entendi nada. Você é livre. Mas coloque aí o que Deus falou contigo e guarde esse papel para que você lembre o que Deus falou com você.